Bom, agora a questão 39, terceira questão na sequência dos simulados, é uma questão que traz um texto, que comenta aí os aspectos da literatura, faz algumas comparações, e essa é uma questão que ela seria resolvida se o candidato lembrasse das duas condições, do que é denotação e conotação. Essa é uma perspectiva de entender a linguagem por meio dos seus significados. Então, quando a gente diz denotação, nós estamos entendendo a palavra no seu sentido literal e conotação no seu sentido contextualizado. A gente comentou um pouco sobre isso quando a gente falou em sala de aula sobre os sentidos que uma palavra pode assumir. O que fez essa questão validar ou invalidar respostas foram as justificativas. Então, quando você lê o texto e você começa a observar a presença dos verbos, dos substantivos apresentados, você consegue perceber, por exemplo, pensemos lá na letra A. Então lembra, ó, ele quer que a gente busque uma sentença que completa o comando, que diz, no texto entende-se que o substantivo literatura, no primeiro parágrafo, está utilizado no seu sentido denotativo, pois se refere à produção escrita informal. Onde é que o candidato deveria ter riscado? A expressão informal, ela não valida essa informação. Então, a escrita, no que tange à literatura, não é limitada a essa condição de informalidade. Então, começa aí. Então, A está fora. Aí, na B. Na B, ele diz assim, o verbo dizer, no segundo parágrafo, está no seu sentido denotativo, pois há um substantivo que possui voz ativa. Bom, vamos começar por aí. Substantivo que possui voz ativa. Só para você ter uma ideia, essa condição de voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, é algo que se utiliza para se descrever o comportamento de um verbo, percebe? Então, você não tem aqui essa condição de voz ativa sendo apresentada para esse substantivo. Se ele fizesse menção a isso ao verbo, ficaria mais fácil da gente até continuar pensando na letra B. Joga fora B, ela não pode ser considerada válida. Aí a gente vai para C. Ele menciona que o substantivo matemática, que está lá no segundo parágrafo, é utilizado no sentido denotativo. E porque aí a justificativa, olha só, pois as incógnitas são representadas por letras gregas. Veja, na verdade, quando você usa essa justificativa, ela não valida a condição de ser sentido denotativo. Ela apenas explica como se apresenta essa linguagem da matemática. Então, a explicação não valida a afirmação. Aí, joga fora também. Aí ele vai falar do advérbio exaustivamente, que aparece no terceiro parágrafo. E aí ele inverte, ele fala, ó, esse advérbio é conotativo. Veja, ele não é contextualizado, ele não está sendo, no texto, utilizado numa condição que não seja sua literal. Ele tem sentido literal. Então, o que a gente consegue perceber? Que aqui a expressão conotativo, ela não combina com a expressão que deveria estar escrita. Ele devia ser denotativo. Então, joga fora também mais uma delas. Sobra para a gente a questão do verbo beber, que ele diz assim, ó, o verbo beber está sendo utilizado no sentido conotativo, contextualizado, ou seja, então não é beber no sentido de ingerir, né, um líquido, pois ele me remete à condição de absorver intelectualmente. Se você volta no texto, você consegue perceber que isso procede. É uma realidade. Então, fechou, a resposta certa é E, não vejo problema nesse tipo de leitura, se você tinha em mente o que era denotação e conotação. E se você conseguiu observar as justificativas. Tá certo? Gosto dessa questão, acho que é uma questão bastante complexa, porque ela vai trazer vários dados que faz o candidato perceber se é de fato a classe que está sendo mencionada, depois se a justificativa procede com aquilo que está no texto. Então é uma questão bastante complexa, um pouco mais elaborada que uma questão, por exemplo, como a de acentuação gráfica, exigia um bom conhecimento de língua portuguesa. Quem acertou nessa hora, fique confortável, entende bem de linguagem, tá? Um bom processo. Bom, a próxima também vai falar de classe de palavras. Dá uma olhada lá, ó, questão 40. A questão 40, ela traz alguns substantivos, né, que são destacados, né, no comando da questão. E aí, se a gente olhar o comando, ele é assim, ó. Geralmente, substantivos denotam seres ou coisas. Então,
A palavra geralmente é maravilhosa nesse caso, por um motivo, né? Ele está dizendo, quase sempre é assim, mas nem sempre. E aí ele vai trazer uma informação. Às vezes, no entanto, podem denotar ação ou processo. Eu gostaria imensamente que nessa hora você tivesse pensado naquela aula que fala sobre substantivo concreto e abstrato, porque é exatamente ali que esse conteúdo ele se faz presente e resolve a questão. Devia lembrar desse momento da aula. Então ele diz assim, ó, assinale a alternativa que contém um substantivo, ou seja, precisa ser nome, ter estrutura de nome e que denote processo, ou seja, que me remeta à ideia de ação. Né? Aqui eu me lembro muito, e acho que você também vai lembrar, da ideia do construção, ato, efeito de construir, demolição, ato, efeito de demolir. E se eu vou por essa perspectiva, pronto, eu já entro na alternativa A pensando em economia. Se você vai lá no texto, na primeira referência, logo no comecinho do texto, você encontra a palavra economia, mas ela não representa no texto a ação de economizar. Percebe? Ela é o nome de um processo que não me remete à ação. Então está fora do negócio. Agora, se a gente pega a palavra estagnação, que é o gabarito, olha só, e se você vai para a referência 10, a diferença de economia para estagnação é que estagnação é o resultado da ação de estagnar. E economia não é no texto, e aí eu volto, tá? Porque existe esse recorte no texto, a palavra economia no primeiro parágrafo não representa o ato ou efeito de economizar. Aqui é que estava o tom. Porque se você vai para a letra C, similar é adjetivo, então está fora do processo. Se você vai para D, tornar é verbo, está fora do processo. Se você vai para E, restante é uma estrutura que tem é uma palavra que tem estrutura de adjetivo. Então, as duas únicas que se encaixavam na condição de substantivos elementares eram A e B. Mas a única que trabalhava com a ideia de resultado de ação era a C. E tem uma coisa bacana, perdão, era a B. E tem uma coisa importante também que você pode perceber que na B existe a estrutura final, né, que a gente chamaria de sufixo, que esses são, que ele é um formador de substantivos que indicam ação. E aí eu volto lá no comecinho desse comentário em que eu falo sobre construção e demolição, aí você junta estagnação. Beleza? Está respondido também. Não acho que foi uma questão fácil, porque traz essa condição da economia. Muitos de vocês devem ter sofrido com isso, mas acabaram agora, imagino eu, percebendo a diferença entre uma palavra e outra. Tá certinho?